todos vocês. Boa noite. Estou muito feliz por voltar aqui. Gostei muito de ter estado aqui na terça-feira e creio que vou gostar também essa noite. É sempre um prazer estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Então eu vou pegar meu esboço, nós vamos tratar hoje sobre o mormonismo. Obrigado, pastor, aí, pelas suas palavras de encorajamento. Eu não mereço tudo isso não. Mas vamos então tratar do mormonismo, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja SUNT, ela foi fundada por José Smith Jr., nascido em Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Joseph Smith foi o quarto filho de Joseph e Lucy Mack Smith, pai de 10 filhos, pobremente educados e geralmente dados a crenças e práticas supersticiosas. Em 1826, José Smith foi condenado num tribunal nos Estados Unidos porque ele tinha uma prática de descobrir tesouros através de uma varinha mágica. E ele então fazia contrato com os fazendeiros da região, dizendo: vocês me pagam tanto e eu vou descobrir aonde tem um tesouro para vocês. E os fazendeiros forneciam as pessoas com as ferramentas para cavar onde ele indicasse. Então ele saía, um pedaço de pau, uma forquilha, e ele, de repente, ele dava o sinal: aqui tem um tesouro. E as pessoas começavam a cavar. E elas cavavam, e cadê o tesouro? E a explicação dele era: vocês conversaram, e no momento que vocês conversaram, o tesouro escorregou para dentro da terra. Então eu falei que vocês não podiam conversar. Então, de tanto fazer isso, ele foi depois processado e foi condenado no tribunal em 1826. E era dado a práticas supersticiosas. José Smith declarou que Deus, o Pai, em forma humana, e Jesus Cristo apareceram para ele em 1820. Foi em 1820. A data é 1829, está aí? Não, é 1820. E que ele perguntou-lhes qual de todas as seitas era a verdadeira, a fim de saber a qual unir-se. José Smith diz: foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas, que todos os seus credos eram uma abominação à sua vez. No livro Pérola de Grande Valor, ele cita 3 denominações: a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja, se não me engano, a Igreja Luterana. Não, desculpa, Metodista. Então essas 3 denominações eram a abominação diante de Deus, e ele não deveria se juntar a nenhuma dessas igrejas. Quando os mormons dizem para mim que nós estamos atacando o mormonismo e que muitos cristãos atacam o mormonismo, a pergunta que eu faço imediatamente é: quem foi que deu o primeiro tiro? Quem foi que atacou primeiro? Não foi o cristianismo que atacou o mormonismo, mas foi o mormonismo que atacou o cristianismo. Foi José Smith que foi orar e perguntou ao Pai Celestial a qual das igrejas devia se unir, e a resposta foi: não te unas a nenhuma delas, porque todas são uma abominação diante de mim. José Smith afirmou que em 1823 um anjo chamado Moroni o visitou em sua casa e o instruiu para que ele cavasse num monte chamado Cumorah, perto de Palmyra, Nova York, onde ele encontraria importantes registros relacionados com a Bíblia e com o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui fica a admoestação do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu, Paulo não falou um anjo do inferno, falou um anjo do céu, prego outro evangelho para vocês, além do que eu tenho pregado, seja maldito, seja condenado. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ela tem a supremacia e ela é a pedra de toque. Se o anjo Gabriel aparecer no nosso meio e falar algo para a Paulinha,
nós vamos ter que ficar com a Bíblia e nós não vamos poder dar ouvido para o anjo Gabriel, qualquer outro anjo que surja, né? Então é a palavra de Deus. Então Gálatas 1, versículo de 8 a 9 é muito importante, né? Aliás, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo está como que irado, está com raiva, porque ele foi na Galácia, pregou o evangelho, abriu uma igreja e pregou-lhes a graça de Deus. E depois que Paulo saiu, chegaram os judaizantes. Graça e paz, irmãos, graça e paz, né? Tudo bem, tudo bem. Os irmãos estão alegres, muito alegres. Nós descobrimos a graça de Deus. E o irmão Paulo esteve aqui, falou conosco, nos evangelizou. Tá certo. E o irmão Paulo falou com vocês sobre a circuncisão? Não falou nada disso. A gente sabe que o evangelho do nosso irmão tem uns probleminhas, mas nós viemos aqui para ajudar, para consertar. E falou também sobre a guarda do sábado? Não falou. E então eles transtornaram a igreja da Galácia. Tanto que no capítulo 3, Paulo usa uma linguagem muito forte. Ó insensatos Gálatas, chamou os Gálatas de trouxas. Quem foi que enfeitiçou vocês? O verbo ali, farmaqueia, né? Vem de farmácia, que no passado era justamente isso, né? Essa questão de manipular poções químicas com o intuito de ter poder. Então Paulo usa isso: vocês foram enfeitiçados. E hoje eu vejo a igreja evangélica brasileira dominada, uma boa parte dela dominada por esse galacionismo, por essa judaização. Então você encontra isso em muitos lugares. Então vamos em frente aqui. Alguns anos depois, fazendo a escavação, José Smith encontrou placas de ouro escritas em hieróglifos do egípcio reformado, um idioma inexistente. Nenhum egiptólogo no mundo conhece essa língua. Desde que o rapaz não tinha condições de ler esse egípcio, as placas estavam acompanhadas do Urim e Tumim, e ele tirou essa expressão de Êxodo 28, versículo 30. As pedras que serviam para o oráculo que ficava no éfode do sacerdote. Então, a pedra do sim ou não. Então, o que José Smith fez? Ele pegou esse Urim e Tumim, colocou dentro do chapéu, ele colocava a cabeça, enterrava dentro do chapéu, e o texto em egípcio ia se transformando no inglês, e ele ia ditando para o secretário dele, chamado Oliver Cowdery, e ele foi escrevendo, e isso veio assim, então, o livro de Mórmon, né? As letras se convertiam em inglês. José Smith passou então a ditar o texto para o escrevente Oliver Cowdery, que com ele trabalhava, e o resultado desse trabalho veio a ser o livro de Mórmon, publicado pela primeira vez em 1830. O que José Smith começou em Fayette, Nova York, nos Estados Unidos, no dia 6 de abril de 1830, a organizar a Igreja Sud, veio a ser hoje algo tão grande que talvez ele não estivesse nem mesmo nos sonhos do profeta. A igreja começou com meia dúzia de pessoas, e hoje a Igreja Mórmon tem mais de 14 milhões de membros, dizem eles. Agora, é muito interessante o que acontece nas estatísticas da igreja no Brasil, porque o censo de 2000 dava o número de mormons no Brasil 196 mil, e o censo de 10 mil deu um número de mormons no Brasil de, se não me engano, 226.500, enquanto que a informação oficial da igreja é de que no Brasil tem 1.060.000 mormons, 60.500 mormons. Então tem aí mais de 900.000 mormons que desapareceram no Brasil, e isso deve ser um fator preocupante. Como é que mais de 900.000 pessoas desapareceram? Às vezes pode ser também que não só os mormons funcionam assim, mas tem igrejas que funcionam assim. Ela não dá baixa nas pessoas que mudam, né? Nas pessoas que encerram a membresia, e mesmo nas pessoas que morrem, né? Aliás, uma vez aconteceu na Igreja Universal, o pastor mandou uma carta cobrando o dízimo de uma pessoa que já tinha morrido, né? E ele nem sabia. E também teve um pregador na América do Norte que mandou uma carta para uma mulher dizendo: hoje é um dia de milagres na vida do seu marido, e o marido já havia morrido há 2 anos. Então é preciso
da baixa no hall de membro da igreja de quem morre. Isso as igrejas que fazem, porque muitas igrejas hoje na pós-modernidade não fazem mais o hall de membros, né? As obras padrão do mormonismo. O que o mormonismo crê? A igreja mormon, ela tem 4 obras padrão, ou escritura sagrada. Primeiro, a Bíblia Sagrada. E aqui no Brasil, a igreja mormon, ela usa a Bíblia, a versão Almeida, revista e corrigida. Nos Estados Unidos, ela usa a versão King James, a versão do rei Tiago, que é um inglês ainda obsoleto, elisabetano, de 1611. No espanhol, ela usa a Reina Valera. Então, ela fica sempre com as traduções mais antigas. Então, os mormons continuam mantendo a Bíblia como uma de suas obras padrão. Essa é a declaração deles sobre a Bíblia, na regra de fé número 8. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Em outras palavras, quando a Bíblia concorda com o mormonismo, ela está corretamente traduzida. Quando ela não concorda, sua tradução não está certa. Então isso é muito complicado. Aliás, eu não disse isso na terça-feira aqui, porque não dá para dizer tudo, mas os espíritas também são craques em fazer isso, em citar a Bíblia, o Mestre Jesus, o Sermão do Monte, o Sábio Salomão, os Salmos de Davi. Mas a hora que a Bíblia vai contra o Espiritismo, o papel aceita tudo. Então eles vão por esse caminho, né? Ou então eles vão com aquele argumento, né? A Bíblia não dá para crer. Por quê? Porque foi escrita por homens. Quando alguém me diz isso, eu pergunto logo em seguida: e você queria que tivesse sido escrito por um cavalo? Aí que não ia dar para crer. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Se alguém dissesse que foi um burro, um jegue que escreveu a Bíblia, ia ficar muito difícil de crer, né? Então, essa posição deles é uma posição que não é honesta, porque se a Bíblia concorda comigo, ela é a palavra de Deus. Se ela não concorda com o que eu penso, bem, eu tenho minhas dúvidas em relação à Bíblia. Então não está certo. O livro de Mormon. A igreja Mormon não somente coloca a sua fé na confiabilidade de José Smith como profeta, mas também no livro de Mormon, que afirma ser um outro testamento de Jesus Cristo. Hoje a igreja, ela publica o livro de Mormon, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor, num só volume. Antigamente se comprar separado, mas hoje já está tudo aqui, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor, junto com o livro de Mormon, né? Mais ou menos assim. E outra coisa, é interessante que o livro de Mormon, eles afirmam ser um outro testamento de Jesus Cristo. E qualquer livro de Mormon que você pegar, você vai encontrar isso, um outro testamento de Jesus Cristo, tá? E aí a gente fica preocupado, ou isso leva a nossa mente para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, quando Paulo diz, né? Fala de um outro Jesus, de um outro Espírito e de um outro Evangelho. Então o que é que nós podemos deduzir? Que tem muitos Jesuses por aí que não é o da Bíblia, tá? Por exemplo, quem é o Jesus dos mormons? A gente vai ver daqui a pouco. Espírito irmão de Lúcifer, polígamo, casou-se, não foi gerado pelo Espírito Santo, tá? Então ali Paulo fala também de um outro Evangelho, tá? E é muito importante, se você quiser saber aonde uma instituição se situa espiritualmente, uma igreja se situa espiritualmente, ou uma pessoa se estabelece espiritualmente, checa a cristologia dessa pessoa, o que é que ela pensa de Cristo, tá? Então eu costumo, até coloquei num dos meus livros essa frase: quando alguém crê no Jesus errado, essa pessoa embarca numa salvação errada e vai desembarcar no céu errado. E não importa a sinceridade, porque sinceridade e verdade não é a mesma coisa. As pessoas podem estar sinceramente erradas. Se alguém indicar para você que uma das formas de você ir para Brasília é pegar Regis Bittencourt, e você acreditar, você vai pegar a estrada muito feliz, acreditando que está indo para Brasília, mas não vai conseguir chegar em Brasília pela Regis Bittencourt. Você vai chegar em outro lugar, por mais sincero que você esteja. Por isso é importante
temos isso aqui diante de nós. Então, o livro de Mórmon é, na verdade, um livro estranho do ponto de vista da teologia bíblica, da história e ciência, principalmente da ciência arqueológica. E apesar de ser considerado pelos Mórmons como o mais correto dos livros, ele já passou por mais de 4.000 mudanças significativas no texto em inglês. O livro narra a história de dois grupos principais, Jareditas e Nefitas. Os Jareditas, refugiados da Torre de Babel, migraram para a América Central até serem varridos por conflitos internos. Um sobrevivente, o profeta Éter, escreveu a história dos Jareditas em 24 placas metálicas. Cerca de 600 anos antes de Cristo, as duas famílias de Leí e Ismael deixaram Jerusalém, atravessaram o Oceano Pacífico e desembarcaram na América do Sul. Dois filhos de Leí, Lamá e Nefi, iniciaram uma rixa e o povo se dividiu em dois batalhões de guerra, os Lamanitas e os Nefitas. Os Lamanitas foram amaldiçoados por Deus por serem desobedientes. Parte da maldição incluía a pele escura, a pele negra, o que supostamente é a origem do índio americano ou do ameríndio. Logo depois da sua morte na cruz, Jesus Cristo veio à América para transmitir os seus ensinamentos. Eles falam que Vicente Pinzon encontrou Jesus quando chegou aqui, ou foi confundido com Jesus quando chegou. Tanto os nefitas como os lamanitas se converteram. Depois de uns 200 anos veio a apostasia. E essa é uma palavra-chave no mormonismo, apostasia, que eles creem numa apostasia geral. Mais tarde, os nefitas foram todos mortos e os lamanitas ficaram no controle da terra. Colombo os encontrou ali quando chegou em 1492. O comandante dos nefitas era o profeta e sacerdote chamado Mormon. Foi ele quem escreveu a maior parte da história do seu povo em placas de ouro que Moronias escondeu no Monte Qumran. Cerca de 1400 anos mais tarde, Moroni apareceu a José Smith na forma de um anjo e revelou-lhe o lugar em que elas estavam enterradas. E aí, o interessante é que as placas, José Smith disse que elas pesavam cerca de 120 quilos e que ele costumava passear com as placas encarregadas debaixo do braço. Eu acho muito complicado você conseguir passear carregando um peso de 120 quilos. Né? É muito complicado, mas isso acontece também na história do mormonismo. Tá? Desde que o mormonismo não passa no teste de uma análise objetiva, os mormons se valem de uma experiência subjetiva chamada de arder no peito para provar a veracidade do livro de Mormon. Então, toda pessoa que entra para o mormonismo, ela é depois instruída pelo bispo ou por uma autoridade da igreja a orar a Deus e perguntar para Deus se o livro de Mormon é verdade ou não. Então, a pessoa vai até Deus para ela conseguir um testemunho. E ela deve perguntar com sinceridade e fé. Esses dois elementos, ingredientes, são importantes. Perguntar com sinceridade e fé. Pai Celestial, este livro veio de ti. Este livro foi inspirado por ti. E se ela sentir o peito arder, o peito aquecido, é porque o livro de Mormon é a palavra de Deus. Já aconteceu das pessoas, depois de orar, elas voltam lá para o bispo e dizem: bispo, eu não senti nada, eu orei, eu não senti nada. Você orou, mas é que faltou fé, você não orou com fé. Então a pessoa vai de novo, eu preciso arranjar um testamento. E assim, o livro de Mormon passa a ser a verdade para as pessoas, baseado num sentimento. Nós todos aqui sabemos que os sentimentos fazem parte da nossa vida, e até da palavra de Deus e da vida cristã. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia tem muitos momentos de sentimentos, de sentimentalismo, de emoções, e até o próprio Jesus. Porém, os sentimentos não determinam a nossa vida espiritual. Os sentimentos não determinam verdades bíblicas. Os sentimentos acompanham a nossa vida espiritual, mas não podem dirigir a nossa vida espiritual. Tá? Então não é porque é lágrimas, não é porque alguém chorou, não é porque alguém sentiu. Isso não determina a verdade. Tá? Então, nesse momento, a gente tem que se aproximar da Bíblia com a mente.
É claro, e eu gosto aqui do slogan que vocês colocaram, a mente para a verdade, o coração para Deus, porque não vamos eliminar os sentimentos, mas eles não determinam. Porque tem muita gente que acorda numa segunda-feira de manhã querendo ganhar o mundo todo para Jesus, e tem segunda-feira que a pessoa acorda e quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, né? Então, o que mudou? A palavra de Deus mudou? Não, o que mudou foi o fígado da pessoa. Ela comeu algo no domingo à noite e fez mal. Então nós não podemos ser dirigidos pelos sentimentos. E hoje tem uma grande quantidade de crentes em todo o mundo, no Brasil principalmente a cultura latina, que se dirige pelo sentimento. Eu senti isso, eu senti aquilo, eu estou sentindo. E os sentimentos não determinam verdade para nós, não pode ser. É o que está escrito. É o que está escrito, né? Agora, nós não somos instruídos pela Bíblia a orar por uma coisa que é óbvia. Por exemplo, não faz sentido alguém ir a Deus e perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu testemunhe da tua palavra, do teu amor? É da tua vontade que eu ganhe almas para ti? Você não tem que perguntar isso para Deus, isso já foi dito na Bíblia. Isso já foi dito. Ou então: Senhor, me mostra, Senhor, eu preciso saber, eu posso pular o carnaval ano que vem ou não? Se o peito arder, vai, porque ela não vai. Ou se você está sem dinheiro, né? E você vai fazer a seguinte oração: Senhor, acabou a grana, estou quebrado, estou endividado. E aí, Senhor, posso assaltar o Bradesco? Me revela, me mostra, fazer um assalto. Se o peito aquecer, né? Se você tiver um ardor no peito, um ardor no peito, vai que é de Deus. As coisas não funcionam desse jeito. Então nós não somos ensinados a orar por coisas óbvias, né? Então não é esse o critério usado para verificar a verdade, tá? E aí nós vamos ver que depois tem doutrina e convênios. Faltou um S aí no convênio, ele vai aparecer mais à frente. Este é o segundo livro sagrado dos mormons. É mais ou menos uma coleção de 138 revelações principais dadas a José Smith Jr. sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da Igreja Mórmon. Contém também muitas aberrações teológicas que claramente mostram a grande diferença entre o mormonismo e o cristianismo. Tem também 2 declarações oficiais sobre a suspensão da prática da poligamia nesta vida e o fim da restrição da concessão dos sacerdócios mormons aos homens de descendência africana. Houve uma época em que a poligamia era uma prática institucionalizada dentro do mormonismo. Os primeiros profetas mormons foram polígamos e a praticaram. Por exemplo, José Smith Jr. teve 82 esposas, e o sucessor dele, Brigham Young, teve 27 esposas, porque havia um ensino no mormonismo de que, sem ser polígamo, ninguém chega à exaltação no céu. Então você precisa ter várias esposas, e eles então praticaram isso. Isso trouxe muito problema para os mormons. Por onde eles passavam, a sociedade não aceitava isso, ainda mais no século XIX, quando a igreja estava começando, 1830 por aí. Então era uma coisa muito complicada. Os mormons sofreram perseguições, embora eles também tenham perseguido. A história mórmon é uma história marcada de barbaridades e assassinatos. Tem um livro publicado no Brasil, foi traduzido pela editora Vida, chamado Por que Abandonei o Mormonismo?, de uma mulher, Thelma Geer. Ela foi bisneta de um assassino mormon chamado John D. Lee. E depois, à frente, talvez eu venha mostrar isso. Havia um ritual no mormonismo, havia uma doutrina no mormonismo naquela época, em que levava os líderes a assassinar certos tipos de pessoas dentro do mormonismo, né? Mas isso vai aparecer daqui a pouco. Então a poligamia ela era praticada, mas naquela época o estado de Utah ainda não estava incorporado à União, e o governo americano ameaçou a igreja mormon dizendo: vocês têm que acabar com essa doutrina da poligamia. Se vocês não acabarem com a doutrina da poligamia, nós vamos fechar a igreja, confiscar os seus bens, e nós vamos deportar vocês para o México. E aí, em 1890, um profeta mormon emitiu um documento chamado O Manifesto, onde daquela data em diante estava proibida a prática da poligamia. E mesmo com essa proibição, líderes mormons continuaram praticando ainda a poligamia por um tempo.
E até hoje tem cerca de uns 40 mil mormons no mundo que continuam praticando a poligamia, principalmente grupos que são dissidentes do mormonismo e que praticam a poligamia fiéis aos ensinos dos primeiros profetas, né? Como José Smith e Brigham Young. Então ainda é uma prática. Uma outra coisa que mudou na igreja mormon foi a proibição do sacerdócio para as pessoas da raça negra, porque os mormons por cerca de 150 anos nunca permitiram que alguém que tivesse sangue africano participasse do sacerdócio na igreja mormon. E a igreja mormon tem dois tipos de sacerdócio: o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico, para garotos já de 12 anos, já podem entrar para esse tipo de sacerdócio. Então eles vão desenvolver algumas tarefas na igreja, como recolher o dízimo, e nas casas buscar o dízimo, já fazem isso. E o sacerdócio de Melquisedeque, ele então para pessoas mais velhas e que vão ter mais autoridade na igreja. Então, por 150 anos eles estiveram proibidos. Por quê? Porque o mormonismo, ele crê que numa estrela distante chamada Kolob, um Deus não identificado começou a fazer sexo com as suas esposas deusas e gerou um filho chamado Elohim. E Elohim depois recebeu um corpo físico e foi progredindo até chegar a ser Deus também. E ele também teve muitos filhos. E entre seus filhos, Jesus e Lúcifer. E um dia Elohim reuniu os deuses ao seu redor, no conselho dos deuses. Estavam lá Lúcifer e Jesus. E ele perguntou: vocês têm alguma ideia do que nós vamos fazer? Porque tem muitos filhos espirituais nascendo, porque os deuses do mormonismo não param de fazer sexo, de gerar filhos. Essa é uma das razões porque as famílias mormons são numerosas. Então, as famílias mormons têm geralmente em torno de 8 filhos. Por que isso? Porque é preciso gerar filhos, preciso gerar corpos para os seres que estão sendo gerados lá no céu, para eles entrarem nesses corpos. Então há toda aí uma doutrina que afeta aí como é que eu digo, a multiplicação do ser humano, né? Pelo menos na mentalidade do mundo. E aí o que acontece? Lúcifer apresentou seu plano, e o plano de Lúcifer foi rejeitado. E Jesus apresentou um plano, e o plano de Jesus foi aceito. E Lúcifer ficou muito revoltado. Ele então conseguiu a adesão de uma terça parte dos anjos para lutar contra Elohim. Ele ficou com muita raiva. E aí o que acontece? Um terço dos anjos lutou valentemente ao lado do Pai Celestial. Um terço ficou do lado de Lúcifer. E um terço lutou do lado de Elohim, mas não lutou com muita disposição, lutou meio com preguiça. Aí terminou a guerra. Os demônios, os anjos, né, vamos dizer, os anjos que lutaram ao lado de Lúcifer foram enviados aqui na terra como demônios, que jamais teriam um corpo para progredir, porque no mormonismo é muito importante a doutrina do progresso eterno, e até Deus progride, até Ele entra nesse progresso, e sem um corpo não há progresso. Bem, o grupo que lutou valentemente do lado de Elohim lá no céu foi enviado aqui na terra na cor do homem branco, olhos verdes e azuis. E aquele grupo que lutou, mas lutou com preguiça, foi enviado aqui na terra na cor da raça negra. E essa é a explicação dos mormons para os africanos. São seres preguiçosos, amaldiçoados por Deus, e eles vão fazendo isso ao longo da Bíblia. A marca de Caim foi a pele negra, a maldição de Noé sobre seu filho foi a pele negra, e assim por diante, né? Então, muito antes do Marco Feliciano, já tinha quem pensava, né? Aliás, eu acho que o Marco Feliciano até entrou de bobeira nessa história, não devia nem ter entrado, né? Então, essa é a explicação da igreja mormon para a raça negra. E aí, o que aconteceu? Era possível você ver na igreja mormon um garoto de 12 anos tendo mais autoridade na igreja do que um professor de universidade, um doutor, como aconteceu aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil tinha um professor da PUC, um doutor em engenharia, e ele era negro, foi uma figura muito importante para a igreja mormon, e ele não podia receber o sacerdócio. Quando os mormons chegaram no Brasil,
Eles entraram lá pelo sul, Santa Catarina. Por que será? E eles começaram a evangelizar. Naquela época, quando eles chegam, estava muito na efervescência o nazismo e o fascismo na Europa. E com isso, o governo Getúlio Vargas, temendo infiltrações aqui no Brasil e algumas inquietações, ele então proibiu reuniões em língua estrangeira. Até então os mormons, e os primeiros vieram da Alemanha, faziam reuniões numa língua estrangeira. Com a proibição do governo brasileiro, outras pessoas começaram a ouvir a pregação do mormonismo. E os mormons se sentiram muito incomodados quando pessoas de ascendência africana passaram a se acercar da igreja. E eles ficaram muito incomodados com isso. Criaram até um sistema para manter essa gente longe. Por exemplo, os missionários mormons, eles tinham um sinal combinado de mão quando eles saíam à rua para evangelizar. Então, se um deles passasse o dedo assim na mão, é porque aquela pessoa com que eles estavam conversando tinha sangue africano. Embora ela não demonstrasse, mas algum traço nela, alguma coisa indicava que ela tinha sangue africano, então um tentava avisar o outro. Olha, linhagem, né? Vamos parar por aqui, não vamos convidar. Quando eles visitavam uma casa, uma das primeiras coisas que eles pediam era um álbum de fotografia. Tá? Vocês têm álbum, a gente gosta de ver foto. Tá? Aí começa a ver, de repente surge lá um velhinho, né, africano e tudo, e ele, quem você quer? Esse aí é vovô. Tá bom, muito obrigado, e tudo, nunca mais voltava. Mas não teve jeito, porque o Brasil é uma mistura, graças a Deus. Então não tem como você separar uma raça da outra, é muito difícil. A minha esposa, por exemplo, ela é loira, de olhos verdes, mas ela tem sangue africano. A minha sogra, você já percebe. A avó dela, mais ainda. Então, e tem muitos primos que são negros ou pretos. Então a minha esposa, apesar de ser loura, ela tem sangue africano. Então no Brasil não tem como você separar. A pessoa é branca, mas a ascendência não tem como você livrar disso. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas da raça negra começaram a entrar para o mormonismo. E começaram a acontecer pressões no Brasil, pressões na África, que o mormonismo começou a crescer na África, e lá eles não podiam ter sacerdócio e tudo. E pressões na América do Norte. O que acontece? Em 1978, a Igreja Mormon, ela inaugurou seu primeiro templo aqui no Brasil, lá na Avenida Francisco Morato, no bairro de Pinheiros. E o presidente da Igreja Mormon aqui, ele entrou em contato com um profeta naquela época, ainda me lembro o nome dele, Spencer W. Kimball, e disse para ele, olha, temos um problema no Brasil. A maioria das pessoas que nos ajudaram a construir o templo são de raça negra. E como é que nós vamos deixar esse povo de fora do sacerdócio? E as pressões crescendo. O profeta veio ao Brasil. E naquela época, quem governava o Brasil era o Ernesto Geisel, né? Esteve como presidente, foi em tudo quanto é lugar. E ele volta para Salt Lake City, cidade do Lago Salgado, que é a capital de Utah, que é o estado mais populoso dos mormons na América do Norte. E ele volta com um fardo muito grande, muito pesado sobre os mormons. Vamos ter que mudar o sacerdócio. E ele então chama o quórum dos 12 apóstolos, porque a Igreja Mormon tem essa estrutura, tem a primeira presidência, com 2 conselheiros e o profeta no centro. O profeta mormon é a figura máxima da igreja. Abaixo da primeira presidência tem um quórum dos 12 apóstolos. E quem se torna o profeta nem tem eleição, é sempre o mais idoso. Não é o que está lá há mais tempo, é quem é mais velho, né, de nascimento. Então a gente já sabe, a menos que ele morra antes, a gente já sabe quem vai ser o próximo profeta, tá? Porque é pela idade. Abaixo do quórum dos 12 apóstolos tem o quórum dos 70. Nós já tivemos autoridades brasileiros no quórum dos 70, nunca no quórum dos 12, mas no quórum dos 70 sim. Então ele chamou um por um separadamente, não chamou no grupo. Chamou olha, a gente vai ter que mudar a lei do sacerdócio. Você concorda? Quem é que vai dizer não para o profeta? Chamou o segundo, o terceiro. Quando ele conseguiu a adesão de todos, ele então se reuniu numa sala e disse, irmãos, vamos orar, porque o Senhor vai mandar uma nova revelação para nós.
Na verdade, para ser muito honesto, ele tinha que dizer o seguinte: irmãos, vamos orar, porque nós temos uma nova revelação para enviar ao Senhor. A revelação vai ser de baixo para cima, né? Aí eles oraram e publicaram, e assim que anunciaram a mudança no sacerdócio, houve assim uma comoção em todas as partes do mundo. No estado de Utah, nas grandes cidades, onde tem bastante mormon, buzinaço, festa, uma grande comemoração. De fato, eles mudaram, eles acabaram com a proibição, mas não mudaram a doutrina. A doutrina mormon, ela continua racista. Eles ainda não disseram que os profetas lá atrás erraram isso. Por exemplo, tem um livro publicado pela Igreja Mormon chamado O Caminho da Perfeição, no inglês The Way to Perfection. Este livro foi publicado em alemão, foi traduzido para o alemão, para o francês, para o espanhol, para o japonês. Tá? Mas quando foi traduzido para o português, a igreja deixou de fora os capítulos 15 e 16, justamente os capítulos que tratam da doutrina racista, para esconder dos brasileiros a informação. Tá? Então a igreja faz isso. Agora, como é que funciona a revelação no mormonismo? Ela funciona através de uma simples conta de aritmética, de matemática. Tá? E você vai pegar pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Assim como aconteceu com a poligamia, também aconteceu com a questão da proibição do sacerdócio. Então, mais ou menos assim. Bom, um outro livro que nós vamos encontrar aqui, Pérolas de Grande Valor. Este livro contém a terceira revelação extra-bíblica acrescentada ao cânon das Escrituras Mormons, sendo encadernado junto com doutrina e convênios. Possui 4 elementos: livro de Moisés, livro de Abraão, escrito de José Smith e as regras de fé. E além dessas 4 obras padrão, é importante no mormonismo e tem o mesmo valor as declarações oficiais do profeta vivo e de outras autoridades gerais da igreja. Tem a mesma autoridade que as obras padrão. Por exemplo, a palavra do profeta vivo hoje, ela pode destruir todas as palavras que vieram antes, tá? Como já aconteceu. Alguém falou uma coisa muito absurda lá atrás: Adão é o nosso Deus, o único Deus com quem temos que tratar. Não, isso está errado. Isso foi ensinado no passado. Então o profeta vivo, ele pode destruir tudo que veio antes dele. Então, na verdade, no mormonismo ninguém tem autoridade nenhuma, porque o que o profeta fala hoje, o que vem depois vai também destruir. Tá? Então é uma coisa assim. Os mormons falam muito em revelação contínua, né? Agora, eu penso diferente. Revelação contínua e contradição contínua não são a mesma coisa. Então é bom ter isso em mente também. Tá? Quais são as principais doutrinas do mormonismo? Bom, uma das doutrinas mais importantes da Igreja Mormon é a apostasia geral. Os mormons defendem de que a Igreja de Jesus Cristo na Terra, ela foi bem até o 1º século, porque ainda estava muito próxima dos apóstolos. Mas com a morte dos apóstolos, a igreja apostatou. A igreja toda apostatou e o cristianismo deixou de existir na Terra. E a igreja só passa a ser restaurada com José Smith Jr. a partir de 1830. É ali que ela começa a existir. Então nós vamos ver, e aí nós vamos ver que isso não procede, não tem base bíblica, essa alegação dos mormons. Primeiro nós vamos encontrar em Mateus 16, 18, o próprio Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu gosto muito do que está também em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, quando Paulo ora, por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele termina assim: a Ele seja a glória da igreja em todas as gerações, e não em algumas gerações, mas em todas as gerações. É muito interessante também o que está em 1 Timóteo 4 e 1, né? E a maioria das minhas citações é da Bíblia corrigida, porque foi lá que eu comecei a ler a Bíblia há mais de 40 anos, na versão revista e corrigida, e foi lá que eu decorei os versículos.
E se eu passar para uma outra versão hoje, o HD não reconhece, o programa não reconhece. Fica complicado. Então, eu sei que a atualizada é muito melhor, é essa que eu recomendo, no trabalho acadêmico. A NVI tem uma tradução muito boa também, mas eu, por causa do costume, ainda fiquei na corrigida, não consegui mudar. Mas entendo que a atualizada é bem melhor. Mas aí nós vamos ver, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão todos da fé. Amém? Não diz todos, diz alguns da fé. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então a Bíblia reconhece que alguns vão apostatar da fé, mas a Bíblia não reconhece que todos vão apostatar. Então a doutrina da apostasia geral, total, que o mormonismo prega, não tem base na Escritura. Eu gosto que está também em Hebreus 12:28, que Cristo recebeu um reino que não pode ser abalado. Uma outra coisa sobre a doutrina complicada no mormonismo é a doutrina de Deus. Os mormons negam a trindade, porque o mormonismo é um grupo polígamo, polígamo mas é politeísta, que crê na existência de muitos deuses. Já teve a autoridade mormon que declarou que existem mais deuses do que a areia que está na praia do mar. Então tem tudo isso. E segundo os mormons, Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e ossos. Esta declaração está no livro Princípios do Evangelho, página 6. Eu trouxe uma cópia porque este livro é muito usado no mormonismo, né? Então muitas das declarações que são complicadas estão neste livro Princípios do Evangelho, vendido o tempo todo pelos mormons, tá? Uma outra coisa que nós vamos ver é que os mormons creem na existência de muitos deuses, né? E isso está em Doutrina e Convênio, capítulo 132, versículo 20, Belo de Grande Valor, livro de Abraão 4:27. José Smith declarou: o próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Digo que se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-lo-íeis em forma de homem, como em toda pessoa, imagem e na própria forma de um homem. Ele já foi um homem como nós, sim, que o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre uma terra, tal como o próprio Jesus Cristo fez, e vou prová-lo pela Bíblia. Aí isso está nos ensinamentos do profeta José Smith, a página 336, 337. Qual é a resposta bíblica? João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito. E Jesus completa essa informação para nós em Lucas 24:39, quando ele aparece depois da ressurreição aos discípulos e diz: vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai e me vede, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então, se Jesus não sabia quem era Deus, como é que nós vamos fazer? E ele sabia quem era. A outra coisa, não existe o Deus da Bíblia, falei sobre isso aqui na terça-feira, não reconhece a existência de outros deuses. Isaías 43, versículo 10 diz: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 44:6, não há outro Deus além de mim. Isaías 44:8, há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. E Oséias 11:9 também vai falar sobre isso. Qual é o ensino dos mormons sobre Jesus? O Jesus do mormonismo não é o Jesus da Bíblia. Tem autoridade mormon que ensina que Jesus foi casado, Jesus teve filhos, de quem José Smith é descendente direto. Então, antes de morrer na cruz, Jesus se casou, teve filhos, e José Smith é o descendente de Jesus. Já disse aqui para vocês que eles ensinam que Jesus é o espírito irmão de Lúcifer. E aqui uma declaração interessante de Brigham Young no Jornal de Discursos, né? Os mormons dizem que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Aí a declaração de Brigham Young: quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado à sua própria semelhança. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, o nosso irmão mais velho, foi gerado na carne, pelo mesmo personagem que estava no jardim do Éden, e que é o nosso Pai Celestial.
Apesar de ser difícil de crer, Brigham Young está aqui se referindo a Adão, que ele declara ser Deus o Pai. Então é uma tremenda uma confusão. Também aqui tem o Haidt, no Jornal de Discurso, no volume 4, página 259, que diz que Jesus foi casado e foi polígamo e teve várias esposas, né? Pelo menos Maria Madalena foi uma das esposas de Jesus. Agora, eu acho que um fator extremamente complicador é a doutrina da expiação de Cristo. O mormonismo ensina que o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar todos os pecados. Há certos tipos de pecados que só podem ser expiados pelo sangue do próprio pecador. Olha o que diz Brigham Young, segundo profeta da igreja, no Jornal de Discurso, volume 3, página 247. Não há um homem ou uma mulher que quebre a aliança feita com Deus, que não seja requerido a pagar o preço. O sangue de Cristo nunca limpará, o seu próprio sangue terá que expiar por ele. Por isso os mormons e José Smith tinham um grupo chamado os Danitas, isso vem da tribo de Dan, ou então chamado também de anjos vingadores, que fazia esse trabalho, que matavam, assassinavam as pessoas que praticavam pecados considerados pecados hediondos lá pelos mormons. Por exemplo, a pessoa que se casasse com uma pessoa negra tinha que ser morta na hora. Ou então adultério, e havia outros tipos de pecados que eram castigados com a morte. Às vezes, os pecadores, os condenados, eles tinham que cavar sua própria sepultura. E eles então, depois que cavavam a sepultura, eles ficavam alinhados na beira da sepultura, enquanto as suas gargantas eram cortadas e os seus corpos iam caindo na sepultura. José Smith teve envolvimento com a maçonaria, então algumas práticas dos mormons refletem isso, juramentos e essa questão de cortar a garganta também, né? Bom, em frente. Essa questão dos Anjos Vingadores, tem um filme, foi passado aí pela Rede Globo há alguns anos, com esse nome, Anjos Vingadores, que conta essa história. E aí nós temos ainda outra declaração de Brigham Young. Eu poderia contar de muitos exemplos onde homens têm sido justamente mortos a fim de expiar pelos seus pecados. Isso é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se ele precisa de ajuda, ajude-o. E se ele deseja salvação, e é necessário derramar o seu sangue na terra para que ele seja salvo, derrame. Então, a gente vai ver na América do Norte, da União, eles aplicam a pena de morte por injeção letal, por cadeira elétrica, por enforcamento. Mas o estado de Utah é o único estado que aplica a pena de morte por fuzilamento. Porque no momento em que o condenado ele for executado, seu sangue será derramado. E ele então vai ter os seus pecados perdoados. Vai ser perdoado os seus pecados. Enquanto que na cadeira elétrica talvez não haja isso, nem na injeção letal. Também Bruce McConkie, já falecido, muito conhecido apóstolo mormon, chegou a declarar que o relacionamento pessoal com Jesus é impróprio e perigoso. Nós não devemos falar com Jesus, não devemos nos relacionar com Jesus. Por isso os mormons usam muito a expressão Pai Celestial, Pai Celestial. Mas nós vamos ver que as pessoas se relacionavam com Jesus, né? Por exemplo, Estevão, antes de morrer, ele falou com Jesus: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. E uma das últimas orações na Bíblia foi dirigida a Jesus: ora vem, Senhor Jesus. Talvez a última. Ora vem, Senhor Jesus. Então não é impróprio. Uma outra coisa interessante no mormonismo é a doutrina do progresso eterno. No livro Regras de Fé, do apóstolo mormon James Talmage, na página 389, está escrito: como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Agora é interessante que no neopentecostalismo, principalmente na confissão positiva, essa crença também existe e é difundida. Foi assim que acreditou Kenneth Hagin, é assim que acredita Kenneth Copeland, e até o próprio Benny Hinn já andou fazendo esses tipos de declarações, né? Que eu sou Deus também. Tem uma frase de Kenneth Hagin muito interessante: cachorros geram cachorros, gatos geram gatos, e Deus gera deuses, e nós somos deuses também, né?
Eu acho os mormons mais humildes do que os neopentecostais, porque os mormons esperam ser Deus um dia na outra vida, enquanto os neopentecostais é agora. Não dá para esperar depois de morrer. É agora. E aí sai determinando, exigindo e decretando, pensando que estão com a bola toda, né? Bem, com isso, os mormons ensinam a pré-existência do ser humano, usando como base Jeremias 1:5. Né? Jeremias 1:5, eu acho que eu comentei sobre isso aqui na terça-feira, acho que foi comentado. Então, aquele argumento lá, Jeremias 1:5, não ensina a pré-existência do ser humano, mas ensina a presciência de Deus, que Deus já sabe o fim antes do começo. Né? Bom, vamos ver também vários textos que falam disso. 1 Coríntios 15:46, primeiro é o físico, depois o espiritual, e não o contrário. Né? Isaías 43:10 e Oséias 11:9. Também os mormons acreditam que depois da morte existem 3 lugares na eternidade, ou 4 para as pessoas viverem. Os mormons creem em 3 graus de glória. Isso com base, eles usam 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4, quando Paulo diz: eu fui até o 3º céu. Então eles também criaram aí 3 céus. O lugar mais elevado na eternidade, chamado Reino Celestial, é para os mormons fiéis. E o mais elevado lá, no Reino Elevado, é para as autoridades mormons que tiveram várias esposas, que se casaram no templo. Os mormons fiéis que não se casaram estão lá no reino também, no Reino Celestial. Um nível um pouquinho mais baixo, mas está tudo no Reino Celestial. Depois, abaixo, tem o Reino Terrestrial, para os bons do mundo que não foram mormons. Aí pode entrar o Papa Francisco, João Paulo II, eu acho que João Calvino iria, João Wesley, eu acho que o Spurgeon também iria, eu acho que talvez Daniel Berg, Bernardino, talvez, alguns aí, né? Vão para o reino terrestrial, junto com alguns mormons, né? E depois, abaixo, aí vem o reino celestial, né? Celestial para os ímpios do mundo, para os ímpios do mundo. Aí a rapa do tacho, né, como você disse, para quem não presta. Mas ainda tem um lugar pior ainda, abaixo do reino celestial, né, que os mormons chamam também de inferno. E para ali só vai os apóstatas, aqueles que foram mormons e desistiram, e aqueles que em vida lutaram contra o mormonismo. Então não me esperem ver lá no reino terrestrial e nem celestial, uma coisa assim. Okay? Outra coisa, a questão do templo no mormonismo. Houve uma época em que por muito tempo no Brasil só tinha um templo. Então as pessoas chegavam para mim dizendo: tem um templo mormon na minha cidade. Aonde você mora? Eu moro em Curitiba. Não tem. Eu moro em Ribeirão Preto. Também não tem. Juiz de Fora. Também não. Rio de Janeiro. Também não. O único templo por várias décadas no Brasil foi só esse aqui, no bairro de Pinheiros, na Avenida Francisco Morato. O que tem são igrejas mormons em muitos lugares, mas o templo é uma coisa muito restrita, porque o templo não é para reuniões normais, o templo é para cerimônias secretas, e de cada 4 mormons no mundo, só um consegue entrar no templo, e um dos critérios é que o mormon deve ser dizimista e fiel. Só isso aí já deixaria muitos crentes de fora, com certeza. Ele tem que ter uma recomendação do bispo, né? E o templo serve então para investidura, endowment, lavagens, unção. Ali no templo, é interessante que a igreja ela fez algumas modificações na década de 90 da fala no templo, porque o que se passava dentro do templo já estava difundido através de vídeos, através de livros. E no templo mormon, naquela época, os pastores evangélicos eram ridicularizados, havia ataques contra a igreja evangélica e tudo isso. Então os mormons modificaram essa fala para tornar menos agressiva, menos hostil essa cerimônia no templo, né? Então as pessoas que vão ao templo, elas vestem uma bata, uma túnica branca, tanto o homem quanto a mulher, pegam suas pertences
põe dentro de um armário com cadeado, e olha que são selecionados para entrar com cadeado, e vão para a cerimônia. Na cerimônia, elas terão várias partes dos seus corpos ungidos, né? E isso inclui os órgãos sexuais. Então, uma mulher unge a mulher na sua parte sexual, um homem unge aquele que está vindo na parte sexual, e tem, em todo tipo de cerimônia, tem o casamento eterno. No casamento eterno, o homem recebe um novo nome que ninguém sabe, só ele mesmo. E a mulher recebe um novo nome que ninguém sabe, só o marido que sabe. Por que é só o marido que sabe o nome da mulher? Porque no dia da ressurreição, quem vai chamá-la do sepulcro, da sepultura, é o marido. Então, se o marido não chamá-la, ela não vai ressuscitar, né? E aí você sabe. Alguns já estão considerando tornar-se morta. Aí a mulher tem que se comportar direitinho, senão ela fica, né? Também no templo mormon existe a cerimônia do batismo pelos mortos. Eles chamam baptism by proxy, batismo por procuração, quando a pessoa se batiza no lugar de outra que já morreu. Então é comum, numa cerimônia de batismo pelos mortos, as pessoas se apresentarem através dos lábios das autoridades mormons ali, como se fosse Abraham Lincoln: muito obrigado, porque vocês se batizaram por mim, e outros famosos, né? No mormonismo existe a possibilidade de comunicação com os mortos. Eu tenho comigo aqui um artigo da Liahona, que é a revista mormon publicada no Brasil, de uma autoridade mormon do Brasil, que ele foi passar por uma cirurgia, e durante a cirurgia a mãe dele, que já havia morrido, ministrou a ele um bom tempo enquanto ele estava ali no hospital, e ela já tinha morrido, e ele conta isso como testemunho. Então a comunicação com os mortos é uma possibilidade, no mormonismo, é explorada no mormonismo. Bom, os mormons então ensinam o batismo pelos mortos. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas entram para o mormonismo por causa dessa doutrina. Eu já perguntei para vários: por que você entrou no mormonismo? Porque eu queria fazer algo pelo meu avô, eu queria fazer algo pela minha avó, pelo meu pai, e foi o único lugar onde eu poderia me batizar por eles e garantir-lhes um bom lugar na eternidade. E os mormons se valem de um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, né? Se você tiver a Bíblia, podemos abrir. Dá uma parada aqui agora. Os mormons então vão dizer o seguinte: mas o batismo pelos mortos está na Bíblia, está lá em 1 Coríntios 15, 29. Então, rapidamente eu quero comentar sobre isso. E diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ora, qual é o assunto de 1 Coríntios capítulo 15? Por exemplo, quando você pega um texto, e vocês estão cansados de saber disso, vocês já estão num seminário, né, muito bom, de um nível muito elevado, vocês sabem que você tem que verificar o seu contexto, o contexto imediato, o que vem depois, o que vem antes. Às vezes, você vai, para entender um versículo, tem que ler um capítulo, e às vezes nem lendo o capítulo vai conseguir, tem que ler o livro. E tem livros na Bíblia que você não vai conseguir interpretar sem a ajuda de outros livros. Por exemplo, fica difícil interpretar Hebreus sem ler Levíticos, ou então Apocalipse sem Daniel. Então, e aqui nós vamos ter que levar em consideração o contexto deste versículo. Do que é que Paulo está falando em 1 Coríntios 15? O assunto de Paulo é a ressurreição. É a ressurreição de Cristo. E ele argumenta a favor disso. Tá? Se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. Se nós esperarmos em Cristo na nossa vida, então ele argumenta a favor da ressurreição de Cristo e depois da ressurreição em si. E embora no campo religioso brasileiro hoje, evangélico, já tem pastores que estão dizendo que a ressurreição não é importante. Se Cristo ressuscitou ou não, não faz a menor diferença. O apóstolo Paulo fazia, para ele fazia.
Aí o que nós vamos ver? Quando chega no versículo 29, Paulo usa uma prática pagã, ele se refere a uma prática pagã para reforçar o seu argumento. E ele diz: olha, até os pagãos, eles creem na ressurreição, porque eles batizam pelos mortos, porque eles creem na ressurreição. Não foi prática de Paulo, não era da igreja primitiva nem dele batizar pelos mortos, porque nós vamos ver que os verbos aí neste versículo estão na terceira do plural e não na primeira. Vamos ver a diferença? Olha aí. Se fosse prática de Paulo, o versículo teria que ser dito assim, ou escrito assim: de outra maneira, que faremos nós os que batizamos pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que batizamos nós então pelos mortos? Mas Paulo não diz nós. Não é a primeira do plural, é a terceira. É eles estão batizando. Agora eu acho incrível que no versículo 30 Paulo se inclui. Aí ele usa a primeira do plural. E olha o que diz o versículo 30: porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eles batizam pelos mortos porque creem na ressurreição. Nós estamos a toda hora em perigo porque cremos na ressurreição. Aliás, essa é uma palavra que Paulo diz depois diante de uma autoridade, se não me engano em Atos 23, por causa dessas cadeias, ou 24, eu estou aqui por causa da ressurreição, e eu estou aqui com essas cadeias, porque a ressurreição era importante para Paulo, e ele argumenta várias vezes. Não era costume, não era doutrina da igreja primitiva batizar pelos mortos. Quem batizava pelos mortos era Marcião, que criou o grupo dos marcionitas, um grupo herético. Mas se eles quiserem montar uma doutrina em cima de heresia, aí o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. Vivemos numa democracia, cada um acredita no que quiser, e se não quiser acreditar também, tem toda a liberdade. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas têm que ter liberdade para ir para o céu e para ir para o inferno também, se quiser. Mais ou menos assim. Não podemos obrigar ninguém a crer. Continuando. Sobre o mormonismo e racismo, nós já falamos. Por muitos anos a igreja mormon proibiu os negros de fazerem parte do sacerdócio arônico e do sacerdócio melquisedeque, uma vez que, segundo os mormons, os negros não lutaram valentemente ao lado de Deus na pré-existência. A mudança ocorreu em 1978, e Deus condena o racismo. E eu quero dizer para vocês, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo. Então eu acho que o mínimo que você pode fazer por qualquer ser humano é respeitar. Todo ser humano tem que ser respeitado, e não cabe discriminação e nem racismo de forma alguma. O livro de Mormon é ciência. O livro de Mormon continua desacreditado do ponto de vista da teologia, história, geografia e ciência. Um próprio antropólogo mormon declarou, já faz tempo isso, que a afirmação de que o livro de Mormon já foi provado pela arqueologia é enganosa. E tem uma organização nos Estados Unidos chamada Smithsonian Institution, que é um órgão do governo de pesquisa, mexe muito com a arqueologia, e de tanto receber perguntas sobre o livro de Mormon, essa instituição emitiu um documento, um parecer quase que de 2 páginas sobre o livro de Mormon, e dizendo que o livro de Mormon nunca foi usado pela organização Smithsonian como uma ferramenta científica. E vai fazer várias críticas. O livro de Mormon coloca cereais da América do Norte, o cão, animais domésticos, antes de 1492, e isso só aconteceu com a chegada de Colombo na América em 1492, desacreditado. Há muitas outras afirmações do mormonismo que não vão passar no teste. Por exemplo, é fácil de você encerrar a discussão se você quiser dizer isso. Me mostre o mapa do livro de Mormon. Eu quero ver o mapa, porque nós temos um mapa da Bíblia. Aliás, nós podemos pegar um avião aqui hoje em São Paulo e visitar Sinai, Calvário, Betfagé, podemos ir a Belém, Jerusalém, Cafarnaum, Rio Jordão. Pergunta para os neopentecostais, eles sabem tudo isso, eles estão toda hora. Eles sabem de lá. É uma caravana atrás da outra. Então tem um mapa, dá para ir. O avião sabe onde pousar. Agora, me mostra o mapa do livro de Mormon.
O livro de Mórmon fala de 37 cidades no Novo Mundo, e ninguém sabe onde fica. Zaraema, Vale de Nimrod, Terra da Abundância. Nunca isso foi descoberto. Não há qualquer descoberta arqueológica que prova o livro de Mórmon. Já começa por aí, né? Enquanto que na Bíblia é o contrário, né? Alguém até já cunhou uma frase: toda vez que os arqueólogos abrem um buraco no Oriente, é mais um ateu que sepultamos no Ocidente, né? Porque a arqueologia vai descobrindo aquilo que a Bíblia muitas vezes mencionou no passado. Não tudo, mas tem muita coisa, e eu acho que muita coisa ainda virá. Então tem isso. Outra coisa, o livro de Jacó, que é um dos livros dentro do livro de Mórmon, a última palavra no livro de Jacó é adieu, que é uma saudação em francês. Olha, a língua francesa, ela começou a ser formada 700 anos depois de Cristo. E o livro de Jacó, ele foi escrito 600 anos antes de Cristo. Então é complicado. 600 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar um povo no livro de Mórmon que já era chamado de cristão. Ora, nós sabemos, a primeira vez que esse povo foi chamado de cristão foi no livro de Atos, lá pelo capítulo 11. Então tem muita coisa que não bate, não vai bater mesmo, né? E muitas outras coisas eu poderia comentar. Bom, para encerrar, assim, evangelizando os mormons. Comece sempre com oração. Isso não é só os mormons. Se você quiser ganhar uma alma para Jesus, ore pela alma que você quiser ganhar. Isso já vai quebrando as resistências, né? Vai ajudar. Tá? Primeiro, tenha uma atitude amistosa. Às vezes eu vejo, isso graças a Deus está passando, mas houve uma época em que o pessoal que evangelizava, grupos assim, eram muito hostis, queriam ganhar o debate, mostrar que conhecem, sabe? Não vale a pena isso. Tá? Ninguém vai ouvir você se não sentir que você tem amor pela pessoa. Então, eu acho que o amor é a coisa mais importante. Tá? Outra coisa, defina os termos. E não vai falar mal de José Smith, porque a maioria tem a tendência de falar mal dos líderes. Aliás, ficou muito complicado nos últimos anos passar o perfil de líderes de seita, personalista, no topo da pirâmide, não presta contas a ninguém. De repente os preletores começaram a descobrir que estavam descrevendo seus próprios pastores. Não dá mais para você classificar os líderes de seitas com este perfil, porque é o perfil de muitos bispos e apóstolos hoje, né? Valorizam títulos, a turma também valoriza. Apóstolo, pai apóstolo, patriarca das nações, e assim por diante. Está cheio. Então, define os termos. É importante que a discussão gire em torno de salvação e de Jesus. Tá? Se for falar mal de José Smith, tem muito o que falar dele. Agora, uma coisa muito importante: os mormons apresentam José Smith como mártir da igreja. Ele morreu mártir, não é verdade. Tem uma coleção chamada História Documentária da Igreja, e é uma coleção de história da Igreja oficial, publicada pela Igreja Mormon. E lá, nessa história oficial da Igreja Mormon, consta que José Smith morreu numa prisão em Cartago, estado de Illinois, e ele morreu num tiroteio. E quem estava com ele naquela época? O irmão dele, Irão, e John Taylor, terceiro profeta e presidente da igreja. Quem é que conta? O John Taylor, que sobreviveu. E a cadeia estava cercada, uma multidão ia trucidá-los mesmo. A polícia não conseguia segurar, havia muito ódio contra José Smith. Ele havia se envolvido com a política também, queria ser presidente da república, candidatou-se, poligamia, quer dizer, muita encrenca. E aí a multidão veio e começaram a atirar. Começou a atirar. E o primeiro a ser acertado foi o irmão dele, que foi acertado no rosto. O Irão caiu sangrando e gritando: eu sou um homem morto. E o José Smith, naquela hora, se desesperou. Ele foi até a janela, pegou o revólver e descarregou o revólver na multidão. E John Taylor disse que ele matou 2 pessoas e depois ele foi morto. Então José Smith não morreu mártir, não morreu nem amando e nem perdoando os seus algozes. Ele morreu num tiroteio e antes de morrer matou 2 pessoas. Então isso aí é importante que os mormons saibam. Agora, outra coisa muito interessante: a maioria dos mormons não sabe dessas coisas.
porque a igreja sonega essas informações. Os missionários mormons não vão dizer para você a verdade por duas razões. Primeiro, porque eles mesmos não sabem. Segundo, mesmo que soubessem, não iam contar isso para você. Eu já me encontro com missionários mormons, americanos e brasileiros, é uma festa, né? Eu ouço primeiro, tem que ouvir, você tem que ter uma atitude diplomática, uma atitude aberta, né, amorosa, e nada de desrespeitar, porque é uma vida, é uma alma, né? Mas depois eu começo, olha, eu tenho dificuldade com isso, porque vocês ensinam, né, que José Smith é Marte, mas não é verdade. Não é verdade. Aí o brasileiro fica, não é verdade? Bem, tem algumas coisas, e ele não sabe o que dizer. E eu vou passando a informação. Agora, muitos têm abandonado o mormonismo, com certeza. Muitos têm no Brasil, muitos têm no exterior. Até a própria estatística demonstra isso, né? E quando eu vou nos sebos, por exemplo, eu começo a ver muitos livros de mormonismo, mais uma turma que largou, né? Eu pego livros lá no sebo, né? Mais uma turma que largou. Então não perca tempo com assuntos secundários. Ah, porque o seu profeta, ele era polígamo, tinha muita esposa. Isso é assunto secundário, tá? Se for falar dos nossos líderes hoje, no contexto brasileiro, a coisa fica feia, né? Concentre-se nos assuntos essenciais, tais como a natureza de Deus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo e a salvação eterna. Compartilhe o seu testemunho, contando-lhes a sua experiência de salvação em Jesus. Eu tive um encontro com isso. Ele mudou minha vida, ele me deu um novo coração. Ele me deu uma vida nova, ele me deu uma certeza de vida eterna, né? E esse é o seu testemunho. Tá bem? Bom, 5, 10 minutos para pergunta, não sei se é possível. Bom, quem quer fazer perguntas, vamos atender os lados de trás para frente. Por favor. Professor, por que tem assim, eles têm tanto essa prática assim, de incentivar a viagem missionária e as obras para tipo assim, a pessoa se envolve na obra missionária, para depois eles são tudo milionários, assim, porque eles com dinheiro, como é que eles têm relacionamento assim? Porque o cara da Azul no Brasil é morto, né? Por exemplo, o dono da Azul no Brasil é morto, eles falam bem danado dos mortos. Moroni Torben, que era senador, Moroni também. Moroni próprio nome, Moroni, esse nome. Inclusive, ele nunca deu em Fortaleza, não sei nome. Interessante. O mormonismo hoje, em 10 estados americanos, só a Igreja Católica é mais rica do que eles. Eles são uma potência financeira, são de bilhões e bilhões. Eles têm muito. Eles têm rede de hotéis, rede de TV. A maior universidade particular do mundo é deles, Brigham Young. A Universidade de Brigham Young no estado de Salt Lake City, cidade do Lago Salgado, no Utah. Crescem muito no Arizona. O grande sucesso deles é o Brasil, México e Brasil. É o grande sucesso deles. Agora, a ação missionária é importante, foi assim que a igreja cresceu. O que acontece? Quando o garoto chega na idade de 17, 18 anos, então a própria família e amigos vão apoiá-lo nas missões por 2 anos. Eles vão passar 2 anos no campo missionário, em diferentes partes do mundo. Eles passam por um treinamento de 3 meses, se bem que agora no Brasil também já construiu seu centro de treinamento, mas eles recebem treinamento nos Estados Unidos e a família dá esse suporte para eles virem e falar. Houve uma época em que os americanos eram muito mais venerados, tudo ficava deslumbrado. Isso diminuiu um pouco nos últimos anos. Mesmo assim, eles têm sido bem sucedidos. Então, eles vêm e dão 2 anos da vida deles. Quando eles voltam para lá, eles voltam com uma experiência internacional, uma outra cultura. Eles voltam falando uma segunda língua. Por isso que a CIA contrata muitos ex-missionários mormons, porque eles já conhecem o lugar, né? Se a CIA, por exemplo, quer alguma coisa a ver no Chile, ou na Argentina, ou no Egito, os missionários que vieram desses lugares é que vão poder ajudar mais, tá? E também por causa do código moral do mormonismo, o mormonismo é muito rígido nisso, então eles acham que contratando mormons haverá menos corrupção na espionagem, tudo, haverá mais verdade. Existe tudo isso. Até que ponto isso é verdade, não tem como medir, né? Mas isso existe. Antigamente, só os homens podiam fazer missões.
Agora, de uns anos para cá, as mulheres também foram introduzidas no programa missionário e elas vêm com um crachá escrito sister, né? Irmã. E é interessante que os rapazes vêm com um crachá escrito elder, e a palavra elder no inglês é ancião, e eles não traduzem, porque acho que ficaria muito mal para um garoto de 18 anos carregar um crachá escrito ancião, né? Porque ficar bem complicado. Então eles não traduzem. Aí resolveram também não traduzir o da irmãzinha, né? Ficou sister, que é irmã em inglês. E eles vão para sua casa, eles marcam visita, gostam muito de marcar visita. Por exemplo, os amigos do bairro. Digamos que tem uma família que alguém da igreja mormon teve contato. Olha, eu vou trazer um missionário na sua casa, você aceita? Aceita. Ele vai lá, dá 6 palestras e ele espera no final de 6 palestras que as pessoas venham se batizar. Eu passei por esse treinamento, né? Só não me batizei, mas em torno de 6 palestras, né? Para depois ir para o batismo. Mas geralmente muita gente já vai na 3ª, 4ª, já vai parando, não vai querer saber. Mas eles têm levado muita gente. Aqui está escrito. O senhor tinha comentado que Utah tinha uma grande concentração de pessoas adeptas do mormonismo, né? Ainda é? Utah é o estado mais forte. Eu ouvi falar que tem uma estatística lá que o maior país que tem dominação de suicídios, é verdade? Também. Os mormons apresentam uma estatística diferente. E vai tudo bem no reino de Sião. Mas as estatísticas mostram que o caso, por exemplo, de mulheres em depressão, aborto, drogas e tudo isso, é uma coisa muito complexa no estado de Utah, que tem mais de 70% da população de mormons. Né? E depois de Utah, o estado do Arizona é muito forte. Como eles veem o Espírito Santo? Desculpa. O senhor falou de Jesus, falou de Deus, mas como eles veem o Espírito Santo? Olha, já teve a autoridade mormon, chegou a declarar que o Espírito Santo é um líquido, porque a Bíblia fala de derramar do Espírito Santo. Né? Então, eles mesmos não têm. Eu desconheço assim, afirmações, doutrinas sobre o Espírito Santo. Eles não creem nessa verdade. São duas. Uma, se é verdade que eles pregam que nós devemos orar para o Lúcifer, para ele se arrepender dos seus pecados e voltar à sua origem, e a questão de soteriologia, como eles encaram isso? Não, essa de Lúcifer não. Eu sei que a LBV, a Legião da Boa Vontade, o Alziro Zahur, ele disse uma vez que nós devemos amar Satanás, orar por Satanás, porque ele é nosso inimigo. Né? Se Jesus mandou amar os inimigos, por que não amar Satanás e fazer o nosso inimigo? Mas isso não é mormonismo, isso é da Legião da Boa Vontade. Né? A soteriologia, sim. O mormonismo crê na salvação pela prática das obras. Como é que os mormons citam em Efésios capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E olha só o que eles acrescentam. Depois de tudo que você puder fazer. Isso não tem na Bíblia, nenhuma tradução vocês vão encontrar. Só no mormonismo. Porque pela graça sois salvos, depois de tudo que você puder fazer. Então é a salvação pela prática das boas obras, é a merecida. Então eles têm isso. E aí vão para esses reinos aí. Progresso eterno. A salvação vem pela obediência às ordenanças novas, obediência ao profeta. Aí você vai para um desses reinos lá, depois da morte. Né? E também as pessoas que se casam no templo, por exemplo, o marido e a mulher que se casam no templo, eles vão ficar casados para sempre. Os mormons acreditam também que depois da morte, eles vão continuar fazendo sexo lá no céu para povoar outros planetas, outros mundos. Né? Então as mulheres vão continuar dando à luz, engravidando, elas não têm sossego nem na outra vida. Terminamos? Sim. É verdade que você pode tomar nem café nem Coca-Cola? É verdade. Tem uma seção no livro Doutrina e Convênio, se não me engano, 160, que proíbe a bebida forte. Então os mormons não tomam café de jeito nenhum, não vão tomar café, evitam Coca-Cola, tá? E evitam chá preto, e eles tomam bastante chá de cevada, mas café nem pensar.
E cachaça também, pinga, essas coisas também, por isso eles não vão tomar. Porque isso é condenado no livro Doutrina e Conduta.